diretor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Pronto, está gravando. Vamos começar a nossa aula, continuidade aí do capítulo 9. Vou pedir para o Bruno orar. Bruno, ora por nós. Ora, oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, ó Deus, abençoa-nos, ó, com a tua palavra, abençoa com o teu ensinamento, guia a professora no caminho das tuas palavras, abre a porta da palavra para ela, Deus, para nos ensinar um pouco mais sobre ti, Senhor. Que venhamos nos aproximar mais de ti, Senhor, através da tua palavra, Deus, que o teu nome seja manifesto em nosso meio, Pai. Manifesta, Pai, o teu poder e a tua graça, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Nós viemos sair com mais conhecimento de ti nesta noite de aula. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Bruno. Vamos, então, aqui já começar na apresentação. Aí eu não vejo mais vocês, tá bom? Aí, caso alguém tenha alguma pergunta, quiser interromper, fica à vontade, tá bom? A gente vai dar continuidade. A gente falou na aula passada sobre o capítulo 9, em continuidade, né? Até eu fiz aquele resuminho do capítulo 8, o capítulo 8 é interessante que finaliza, né, falando do povo que estava em trevas, e o capítulo 9 abre, né, falando que é continuidade, dizendo que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, né, falando sobre o Messias. Então, esse capítulo 9, ele tem um bloco, né, que vai do versículo 1 até o versículo 7, falando sobre o Messias, a ação dele, né, como que será o seu governo. Nós falamos sobre as qualificações, né, desse Messias no seu nome, que ele vai ser chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, como qualificação, sobre a extensão do seu domínio. E já no versículo 8, parece que muda o assunto, né? Estava falando do Messias, da grandiosidade do Messias, desse povo que estava em trevas e viu uma grande luz, e aí, de repente, no versículo 8, ele já muda o assunto, ele já começa a falar sobre uma mensagem que foi enviada, né, para Israel. Ele vai falando sobre que tipo de mensagem é essa, a consequência dessas mensagens. Essa mensagem ela tem continuidade no capítulo 10, e aí depois, novamente, né, o profeta Isaías aqui faz um contraste, assim como aconteceu com os capítulos 8 e 9, que ele faz um contraste entre trevas e luz, vai acontecer a mesma coisa aqui. Desse bloco, né, de 9 e 8 até do capítulo 10, 34, ele vai fazer um contraste quando ele entra no capítulo 11. E o contraste agora tem relação, né? Você vê, o primeiro contraste, ele faz um contraste entre luz e trevas, entre, né, o julgamento e a esperança, né, entre o que estava acontecendo, né, com Israel e a aparição do Messias. Agora, ele começa falando sobre o julgamento,
e as consequências de Israel quando ele decide desprezar a palavra do Senhor, e o contraste que ele faz com o capítulo 11 é o que estava acontecendo nesse reino, esse desastre, por meio dos seus reis, né? Relembrando aqui Isaías, ele começa, né, no reinado de Uzias, passa por Acás, vai para Ezequias, até Jotão. Então, ele faz um contraste entre esses reis com o capítulo 11, o renovo, o reinado do Messias. Então, é interessante como Isaías vai trabalhando esses temas de contraste para nos despertar, né, para nos chamar a atenção sobre esses temas. Então, vamos lá. Só tem esse slide aí do capítulo 9, né, versículos 8 até 10, 4, depois a gente entra no 5 a 15, depois no outro bloco 16 a 34, e depois Isaías 11. Então, eu joguei aqui no slide o bloco, tá bom? Mas a gente vai falar versículo por versículo aí, né? Aí vocês podem me interromper se vocês não entenderem, tá? Alguma coisa que a gente vai trabalhando aqui. Vamos lá. O versículo 8. Ele começa assim, olha. Esse bloco, que é dos versículos 8 até o versículo 21, né? Até o versículo 21, e depois, capítulo 10, até o versículo 4, o comentarista, ele fala que, na verdade, esses versículos aqui, eles são um poema, dividido em 4 estrofes. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês aí é que vocês leram esse pedacinho hoje? Pelo menos o capítulo 9, dos versículos 8 até o 10, 4? Vocês leram de antemão? Conseguiram ler esses capítulos ou não? Porque é interessante aqui quando o autor fala que isso aqui é um poema dividido em estrofes. A gente tem professores aí também, né, aí entre os alunos. E a gente sabe que quando a gente fala sobre poema e estrofe, o que vem na nossa mente é que a estrofe é um bloco de parágrafos, né? Correto? Quando eu vou analisar um poema, o poema tem 4 estrofes. Eu posso entender que uma estrofe ela pode ser composta de vários parágrafos ou várias linhas, concordam? Linhas. Isso, vários versos. Vários versos. E aqui é interessante que depois eu reli novamente aqui o capítulo, eu falei assim, mas por que aqui eles falam que ele está dividido em 4 parágrafos? Então, olha só que interessante. Por que eles dividiram em 4 parágrafos aqui, né? Em 4 estrofes? Porque eles separaram essas estrofes por uma frase. Apesar disso tudo. Então, vamos encontrar esse apesar disso tudo? Ó, o primeiro apesar disso tudo está no versículo 12. Eu quero que vocês grifem aí na Bíblia de vocês. Então, a primeira estrofe desse poema vai, então, dos versículos 8 até o versículo 12. E eu quero que vocês grifem apesar disso tudo. A segunda estrofe, ela vai dos versículos 13 até os versículos 17. Pode ver que aí no versículo 17 também tem apesar disso tudo. É como se fosse o verso final da estrofe. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou e sua mão continua erguida. Acharam?
O segundo bloco vai dos versículos 18 até os versículos 21. Vai ter aí também. Eu estou falando, apesar disso tudo, na versão NVI, tá? Não sei se todos aí estão na mesma versão na NVI ou se em outras versões vocês não vão encontrar esse apesar disso tudo. Confesso que eu acabei nem olhando nas outras versões. Tem alguém com versão diferente? Sim. Na minha aquela revista, e ela está com tudo isso, não se apartou a sua língua. Ah, ok. Mas é essa aí. Com tudo isso, é a mesma coisa, apesar disso tudo. Tem alguma outra versão, ao invés de com tudo isso? Não? Então tá. Então, até o versículo 21, apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. E o último, que vai do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4, apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Quais são os temas dessas estrofes? Está escrito aí, olha. O primeiro tema trata do desastre nacional. A segunda estrofe, o colapso político. A terceira estrofe, a anarquia social. E a quarta, a perversão moral. Então, o comentarista, quando ele vai trabalhar esses versos aqui, ele diz que Isaías aqui, no começo do ministério de Isaías, ele está aqui relatando, né, ou o Senhor está aqui dizendo a respeito da condição da nação de Israel. Provavelmente aqui, né, ele está denunciando o que estava acontecendo, né, no período do reinado, né? É lógico que a perversão de Israel aqui, ela começa no reinado de Jeroboão, aí aqui já está no reinado de Acaz, e tem uma palavra profética aqui para o que vai acontecer no reinado de Ezequias. Então, é uma extensão aqui em que Isaías ele está profetizando da condição presente da nação de Israel, do que estava acontecendo, e também uma previsão futura que se cumpre nos dias do reinado de Ezequias, tá bom? Então, vamos lá, o primeiro aqui, né? Então, até o autor, ele diz, né? Impressionante, os dizeres aqui, né, desse poema. Impressionante em sua lógica e assustadora na sua inevitabilidade. A mensagem que o Senhor enviou caiu em ouvidos surdos e foi descartada. É por isso que o Senhor aqui está denunciando. Porque o Senhor tinha dito, porém a sua palavra, né, aquilo que ele tinha dito, tinha sido desprezado. Não somente pelo rei, mas também pelo sacerdote, né, pela condição religiosa e também pelo povo. Então, por isso que no final ele até fala aqui, né, perversão moral e anarquia social, como um todo. Então, primeiro, versículo 8. Então, vamos ler o primeiro aqui, né, de 8 a 12, que ele está falando sobre o desastre nacional, a condição que estava a nação de Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel, né? E aqui o atingiu como caiu sobre Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los. Incitou contra ele os seus inimigos. Os arameus do leste, os filisteus do oeste, devoraram Israel, escancarando a boca. Então, primeiro, desastre nacional. Por que o desastre? Primeiro, a palavra do Senhor ela foi rejeitada,
como que ela foi rejeitada? Com que tipo de ações desses, né, desse governo de Israel e dos habitantes de Israel? Desprezo à palavra do Senhor, autossuficiência, né, justiça própria. E aí o Senhor, ele manda tanto uma ação natural, que o comentarista aqui chama de ataque interno, que é o versículo 10, como também seguido de externos. Então, primeiro, o Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela caiu e atingiu Israel. Então, essa mensagem tinha uma sentença nela. Né? Eles tinham, eles sabiam que o Senhor já tinha falado, eles já, né? Eu sempre venho frisando isso, né? Havia uma aliança e eles sabiam, conheciam os termos dessa aliança. E eles desprezaram essa aliança. E demonstraram isso, tanto o governo como os habitantes, com em forma, né, de orgulho e de arrogância. O comentarista vai dizer aqui que, né, eles se sentiam tão presunçosos em si mesmos, né, eles estavam tão altos em seu orgulho, tão obstinados no coração, arrogância de coração, obstinação. É como se eles entendessem que, uma vez eles sendo a nação escolhida, né, a menina dos olhos de Deus, como, né, há tanto tempo os profetas vêm falando, né, eles sabiam que eles eram aquele povo santo, separado, que faziam parte de uma aliança com Deus. E isso encheu o coração deles de arrogância, de autossuficiência, a ponto de entender que, por mais que os profetas estivessem falando a respeito dos seus pecados, né? E aí, quem pode me dizer qual era o principal pecado mesmo aqui de Israel, nessa época aqui de Isaías? O que é que mais Isaías estava denunciando aqui, assim como o profeta Amós, o profeta Oséias, Joel? O que mais era denunciado aqui, enfaticamente? Quando a gente fez aquela aula lá sobre o contexto de Isaías, a gente passou um pouquinho pelos reis, e aí, quando você lê lá primeiro reis, segundo reis, crônica, né, eles sempre voltam assim. E, por exemplo, o rei Acás seguiu os caminhos de Jeroboão, e fulano de tal seguiu os caminhos de Jeroboão. O que foi que Jeroboão fez mesmo? Que deixou de ser um pecado individual e passou a ser um pecado nacional? Principal era a idolatria, né? Idolatria. Jeroboão, né, a partir né, começou com Salomão. A Bíblia vai dizer que Salomão também teve o seu coração seduzido por causa das muitas mulheres, e ele permitiu que altares idólatras fossem constituídos em Jerusalém. Mas, porém, Jeroboão, o pecado em Jeroboão, né, o pecado da idolatria em Jeroboão, ele passou de um nível extremo, né, passou do individual para o nacional. Todo o povo se corrompeu em idolatria, né, tanto o rei quanto também aqueles que eram responsáveis pelo templo, né? Lembra quando a gente também passou por Acás, que é esse pedacinho aqui que Isaías está denunciando? O que Acás fez mesmo com o templo do Senhor, que a gente comentou na aula passada? Segundo Crônicas 28, o que ele fez, gente? Ele chegou ao ponto de fazer o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
Já preguei. Pois é, o pastor Samuel já pregou, e muito bem pregado. Ele queimou os seus filhos, né? Foi alguma coisa lá no altar que o pastor pregou, que ele fez o altar, Ofereceu, o né? altar Os do... próprios filhos dele. Como é que foi? Exatamente, né? Chegou ao ponto de matar os seus filhos, imolar os seus filhos ao deus Moloque, mudou o altar, né? Copiou lá o altar do rei da Síria, de Damasco, fechou, né? Chegou ao ponto de fechar o templo e a casa do Senhor. Olha o estado e a condição que estava essa nação, né? E aí, por conta disso, né, o Senhor permitiu que o chicote da Síria, né, acabasse com Israel. Então, é isso aqui, né, que o profeta Isaías começa denunciando como um todo, ele começa denunciando o Reino do Norte, o que a Síria ia fazer, e ele finaliza, né, ele chega até Jerusalém. Estava dizendo assim, ó, a mesma coisa que aconteceu com o Reino do Norte, com os assírios, também vai acontecer com Jerusalém, né? A gente vai continuar aqui e vai ver como que se dá, né, esse julgamento. Eles estavam tão presunçosos e arrogantes dentro de si mesmo, dessa obstinação, dessa autossuficiência, dessa autoconfiança, que também foi um resquício aqui do rei Acaz, né, que em vez de ir buscar o Senhor, ele não foi buscar aliança lá com o rei da Síria. O povo também estava aqui do mesmo jeito, né? Autossuficiente, não, nós podemos. Aonde é que se demonstra mais esse orgulho e essa autossuficiência? No versículo 10, quando diz assim, olha, os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Olha só, né? Grifem aí, nós, né? Mas nós reconstruiremos, mas nós substituiremos, né? Era a arrogância, a obstinação, esse orgulho, né? Orgulho de estar alto, né? Essa soberba de entender, de achar que eles podiam. O autor aqui vai dizer que talvez esses tijolos caíram aqui, mas nós reconstruiremos, seja, né, um item do terremoto que aconteceu no tempo, né, do reinado, se eu não me engano, de Acaz, né, que fala que aconteceu um terremoto. Deixa eu achar essa parte aqui. Versículo 10. Né, o terremoto no reinado de Jeroboão. Está em Amós 1:1 e versículos 4 e 11. Então, ele pode ser uma referência a esse terremoto, que é também uma inferência sobre esse ataque, essa ação de Deus, né? Também trazendo forças da natureza contra esse povo como um sinal de julgamento, né? E esse bloco aqui termina o quê? Apesar de tudo isso, então, apesar do terremoto, apesar do Senhor estar dizendo aqui, olha, no versículo 11, mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim. Quem era Rezim? O rei da Assíria, para atacá-los, né? E incitou contra eles os seus inimigos. Também mandou os arameus do leste e os filisteus do oeste. Foi por causa dessa guerra, né, desse avanço aqui dos arameus, dos filisteus e da Assíria, que o rei Acaz, lá em 2 Crônicas 28, faz a sua aliança com o rei da Síria. Ao invés dele se voltar a Deus, ele volta-se, né, em alianças que não eram para acontecer, né? Por isso que a ira do Senhor atinge, né? Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou e a sua mão continua erguida. A ira divina aqui, irmão, justa justiça de Deus, né? Por eles menosprezarem a sua palavra.
E eu lendo, né, sobre a ira de Deus, num outro livro que eu li, eu até comentei com vocês na escola bíblica, né, sobre a tríplice do reino, né? Eu até coloquei lá na escola bíblica, eu esqueci o nome do título do livro, mas acho que a tríade do reino. Ele vai dizer lá que o que é a ira de Deus, quando fala assim, né, que Deus os entregou, né, a ira de Deus, né, Deus entregou a ira de Deus. É quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, entrega ao seu próprio eu. A gente vai ver na continuidade desse texto aqui como isso é verdadeiro, porque nesse texto aqui, Deus começa no primeiro bloco a denunciar que por conta do desprezo à palavra, eles se tornam orgulhosos e arrogantes. E eles confiam na sua autossuficiência, dizendo que eles podem resolver todos os problemas, que não era uma ação de julgamento de Deus, mas que eles podiam, né, resolver o problema, a autossuficiência. Então, quando fala que a ira divina não se desviou, quer dizer, Deus continuou ou permitiu que eles continuassem firmados nessa autossuficiência, nesse autocontrole. Eu sou dono da minha vida e eu posso resolver qualquer problema, né? Eu estou satisfeita no meu eu. Então, o meu eu é poderoso. O meu eu pode todas as coisas. Vamos continuar para a gente estar entendendo. O segundo bloco aqui, ele vai falar dos versículos 13 a 17, que por conta disso começou a ruir. Os tijolos não caíram aqui? Olha só a simbologia, né? Os tijolos caíram, mas eles vão construir. Então, aqui Deus vai mostrando que as coisas estão ruindo, os tijolos estão caindo. Versículo 13. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Então, o povo aqui continua na sua autoconfiança, né? Continua entendendo que eles são autossuficientes, né? E podem resolver todas as coisas, né? Então, ele vai dizer assim, né? A ironia da justiça divina é inequívoca. Eles, em vez de se curvarem à palavra do Senhor, escolheram ser como qualquer outro poder do mundo e descobriram que o preço dessa escolha foi que se tornaram o que escolheram ser. Eles não tinham escolhido um rei, não queriam continuar na teocracia, né? Pediram a Deus um rei. E além deles pedirem um rei a Deus, eles também se tornaram igual às nações à sua volta, por meio da idolatria. Né? Ezequiel vai dizer que no caso de Jerusalém ainda ficou pior do que as nações à sua volta. A idolatria, a imoralidade, o colapso social, a perversidade moral foi pior do que as nações à sua volta. Então, no versículo 13, né? Mas eles não voltaram, né? Olha só. Quais são as consequências de rejeitar a palavra do Senhor? Eles acham que não é suficiente rejeitar a verdade revelada e assim confiar na sabedoria humana desassistida. Os governantes, o rei entendeu que eles poderiam trilhar esse caminho. Versículo 14. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, né? Agora, os tijolos estão caindo, os líderes e o povo estão caindo. Ele vai falar, né? Tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro.
Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas, perversos e todos falam loucuras. Final da estrofe. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou e sua mão continua erguida. Aqui, irmãos, sua mão continua erguida significa assim, ó, a ira não passou. Os tijolos continuam caindo. O caos continua. O Senhor está falando, mas eles não ouvem, têm os seus ouvidos surdos. A mensagem a palavra do Senhor, ela é descartada. Por isso, as consequências continuam acontecendo. Olha, aconteceu o terremoto, eu estou enviando inimigos para te afrontar, mas a maldade continua, né? O desprezo pelo Senhor continua, a ponto de agora, não importa se é líder, se é autoridade, se é o rei, se são o povo, todos eles estão na mesma condição. Né? Aqui o profeta, ele explica, né, no versículo 15, ele explica o 14, quem é a cabeça, quem é a cauda, quem é a palma, quem é o junco. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo desorientam. O que ele está dizendo aqui? Que a liderança aqui era inadequada. Não estava ensinando adequadamente. Porém, o povo aqui, ele era bonzinho, inocente? Não. Porque ele está dizendo aqui no versículo 16 que o povo se deixou induzir ao erro. Aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Ora, a palavra estava pregada, o profeta estava falando. Aqui o povo também teve uma responsabilidade moral em não denunciar o erro também, consentir no erro e se deixaram levar pelo erro. Eles não eram inocentes, porque eles, lembra lá que, quando a gente também falou do contexto, Moisés fez questão de lá nas campinas de Moabe declarar toda a lei para aquele povo que estava entrando na terra, vocês lembram disso? Nas campinas de Moabe. Por isso que existe o livro de Deuteronômio, segundo a lei, porque aquele povo que saiu do Egito, os pais pereceram no deserto, e quem entrou na terra prometida foram os filhos deles. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto durante os 40 anos que ficaram peregrinando. Quem entrou nessa terra foram os filhos deles. Por causa do quê? Eles pereceram por causa do quê? De murmuração. A lei foi dita para eles, a aliança foi declarada, e eles disseram, nós concordamos com essa aliança. Os termos estavam claros. Então, eles poderiam, sim, ter dito não à idolatria, ter permanecido na lei, mas não foram capazes, né? E aí a gente vai ver que essa situação, ela só você ser capaz, né, de obedecer a Deus, ela só é revelada no Novo Testamento por meio da graça de Jesus Cristo, porque quem nos ajuda, né, a seguir a Cristo, quem nos ajuda a obedecer aos mandamentos, né, a palavra do Senhor, é o Espírito Santo. Nós não somos capazes em nós mesmos. Eles não foram capazes, né, de ser guiado, né? Deixaram-se induzir pelo erro. Professora. Oi. Esse versículo 17 aqui ele é muito, muito, muito duro, né? Porque assim, não tem compaixão nem dos jovens, órfãos e viúvas. Quer dizer, nem aquilo que a Bíblia diz, né, sobre o cuidado dessas pessoas, a vulnerabilidade delas, nem essa situação fez com que eles não pecassem, né? Então, até contra eles, a mão está levantada, continua erguida. Isso. O que ele vai dizer aqui, pastor? Olha só o fundo do poço aqui, né?
Como o senhor bem falou, o versículo 17 é muito forte. Mas ele é muito forte em que sentido? A devastação, né, e esse colapso, essa anarquia, essa situação ali, tanto do Reino do Norte, e que ela também se estende, porque o profeta Isaías aqui está dando o exemplo do Reino do Norte, mas ele vai dizer, olha, Jerusalém também vai acontecer com você, né? Não esquecendo que depois ele também fala sobre a esperança, mas a situação era tão calamitosa a ponto do Senhor dizer que até a questão da piedade, ou, né, entre aspas aqui, da justiça social, até isso era uma hipocrisia em Israel. Porque ele fala assim, ó, por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas. Aqui está dizendo que, como assim Deus não vai ter piedade dos órfãos e da viúva? A situação era tão extrema que até a própria misericórdia de Deus, ou a essência do que Deus é, porque Deus, em toda a sua palavra, ele está falando que ele é a favor dos marginalizados, né, das viúvas, dos órfãos, está dizendo que até isso, lá, eles eram hipócritas e perversos. A questão aqui quando ele usa aqui a palavra hipócrita, ele está falando sobre a culpabilidade deles. Quando ele fala perverso, ele está falando sobre a violação da lei moral. E quando ele está dizendo que todos falam loucura, é porque a insensibilidade era tamanha, em relação às leis morais e às leis espirituais. Não havia justiça, porque até o exercício da misericórdia e da justiça deles, o Senhor está denunciando aqui como hipócrita. Aí o autor, né, o comentarista, ele vai dizer assim, quando a compaixão do Senhor se afasta dos órfãos e das viúvas, é um claro sinal de que a nação havia sido rejeitada. A nação... Parece ser uma situação pior que Sodoma. Mas Ezequiel denuncia isso. Ezequiel vai dizer, ó, vocês estão pior do que Sodoma. Ezequiel denuncia e usa exatamente essa frase, que eles estavam, né, Jerusalém estava pior do que Sodoma. Pastor Paulo se acha, ele está dirigindo, Pastor Paulo, mas aí se vocês procurarem Ezequiel, vai ter essa denúncia aí, que eles estavam pior do que Sodoma, né? E sem esse estudo, parece que o versículo acaba com uma frase de misericórdia ou esperança, mas não é, continua o juízo, né? Continua o juízo, sim. Porque, olha só, quando você lê aí, a sua mão continua erguida, parece isso. que... olha só, nunca me atentei para isso. Exatamente. Vamos ler lá o Salmo 68:5 para você ver a denúncia aqui, quando ele fala, né, que os órfãos das viúvas são hipócritas, né, pois todos são, ele está falando do povo, pois todos são hipócritas, perversos e todos falam loucura. Os órfãos e as viúvas eram o primeiro objeto de preocupação divina. Vamos ler Salmo 68:5. Quem achou aí pode ler. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Gente, olha só, olha como que Deus está se demonstrando aqui, como Deus está se revelando aqui no Salmo 68. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é o Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. A própria essência, a própria natureza de Deus, Deus é pai dos órfãos. Olha só a consequência, né? Então, primeiro ponto aqui, né, para a gente pensar.
Pecado é coisa muito séria. O que é que fez Deus se afastar da nação a ponto de dizer que essa nação foi rejeitada? Tamanha era a injustiça, o pecado da idolatria, né? Até que ponto levou essa nação escolhida por Deus, essa nação separada, justa, essa nação que deveria ser a testemunha de Deus, a luz para os gentios, se torna pior do que Sodoma, a ponto de Deus rejeitar, não olhar, né? Não ter piedade nem de órfãos e nem de viúvas, né? Uma rejeição total dessa nação. Valéria, Oi. em Ezequiel 16:49, diz que: eis que esta foi a maldade de Sodoma, a tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela nas suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Pois é. E Ezequiel compara a situação de Sodoma e Gomorra com a situação do povo. Isso. E aí está falando do que aí? Soberba e injustiça social. Exatamente. Os meus pecados, né? Isso, soberba e injustiça social. Mas você vai vendo, né, que assim como você vai ver esse mesmo modelo em Amós, acho que mais em Amós, nem tanto em Oséias, mas o Senhor vai liberando a sua ação de julgamento em ondas, né? Se vocês ouvirem a minha voz, vai acontecer isso, mas se não, vai acontecer isso, eu vou mandar os inimigos, eu vou mandar os animais ferozes, mas se não me ouvirem, é como se fosse ondas, né? São 5 ondas, se eu não me engano, lá em Amós. E aqui ele vai dizendo a mesma coisa, ó. O primeiro bloco, a primeira estrofe, desastre nacional. O segundo, o colapso político. Aí ele fala assim, ó, mas apesar de tudo isso, a ira dele não se desviou e a sua mão continua erguida. Então, os seus atos de julgamento e de justiça continuam. Aqui, irmãos, a mão erguida, aqui, ele está remetendo ao Êxodo, a mão erguida, quando fala lá que Moisés levantou, né, tocou na água e ele abriu, né, como uma ação, um braço poderoso do Senhor, a mão erguida do Senhor que libertou aquele povo do Egito. Aqui a mão erguida aqui de julgamento, mas a mão continua erguida, né? Os atos de julgamento do Senhor. Próximo bloco, anarquia social. Por quê? Olha, por que a mão continua erguida? Porque a impiedade queima como fogo. Impiedade aqui no sentido de egoísmo descontrolado. A vida afastada de Deus. Então, olha, porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chama os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Olha esse versículo, irmãos. O egoísmo descontrolado, a vida afastada de Deus, ela é autodestrutiva como chamas em matagais da floresta. O pecado destrói onde quer que entra. Fazendo o quê? Fazendo nuvens de fumaça. Né? Como no bloco anterior. Vamos meditar, né? O Isaías está dizendo aqui, olha, Isaías já não tinha revelado aqui a santidade de Deus, a sua visão, a ênfase da sua visão não foi sobre a santidade de Deus, santidade tal que não, de maneira nenhuma, permite o pecado. Então, olha como que estava essa nação de Israel. Então, isso fez com que Deus rejeitasse a nação. Por quê? Porque esse egoísmo descontrolado, essa idolatria, essa vida afastada de Deus, porque é somente uma vida afastada de Deus que permite, né, essa podridão, ou você chegar no fundo do poço de uma idolatria, como alguém que conhece a Deus, né? Por isso que
o Senhor também vai trabalhar isso em Hebreus, que fala de apostasia. Como pode você que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, sabe o quão esse Deus é zeloso, é santo, como é que depois que você experimenta tudo isso, você consegue se prostrar diante de um ídolo? Você permite a idolatria. E aí, vamos aumentar a extensão aqui da idolatria, né? Idolatria não somente quando você se prostra diante de uma imagem, mas o egoísmo é uma idolatria. Você ama tanto o seu eu, você é tão autossuficiente, você confia tanto no seu braço e na sua autoconfiança, que você não permite Deus agir na sua vida. É você que decide todas as coisas na sua vida. Isso é um tipo de idolatria, né? Ezequiel vai trabalhar isso, a gente também falou sobre isso, ídolos do coração. Tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, sem ser Deus, é uma idolatria, né? Mas vamos continuar. 19. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo, ninguém poupará o seu irmão. Então, aqui, processos de causa e efeito. O egoísmo era tanto, né? A autossuficiência tamanha, a idolatria tamanha, esse caos político, a ponto de que esse egoísmo, ou esse desejo de crescimento, de sucesso, ele deturpou tanto tudo isso, que o irmão não tem mais valor. Então, o que ele estava... A situação era tamanha aqui, que eles faziam, por exemplo, qualquer negócio, eles não estavam se levando em consideração o amor ao irmão, ao próximo aqui. O que prevalecia aqui era a satisfação, era os seus desejos, né? Então, era o sucesso, era a venda, era o comércio, qualquer coisa aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse egoísmo descontrolado, ele não respeita nada, nem a vida do irmão. Ninguém poupará seu irmão. Mas qual é a consequência disso? Qual é a consequência daquele que vive somente para satisfazer os seus desejos, o seu egoísmo, e entende que ele não precisa de nada além disso, né? O naturalismo, o secularismo prega isso em todos os filmes, em toda a mídia, em toda a propaganda. Você é o cara. Você é importante. Você não precisa de Deus para nada. E se você... A mídia tem os super-heróis, né? Então, é o homem resolvendo os problemas dele mesmo. Você não precisa de Deus. Mas olha só qual é a consequência e o pago desse egoísmo. Versículo 20. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Você nunca será satisfeito. O que o egoísmo faz, o que o secularismo prega, o que é ter, não é ser. Não é a essência do que você é, mas é o que você tem. Quanto mais você tem, mais você quer. Não existe escrúpulos, não existe princípios para a satisfação dos seus desejos. O importante é que o Deus do seu ventre seja alimentado. E isso nunca vai te trazer satisfação. É isso que ele está dizendo aqui. Vai devorar a direita, vai devorar a esquerda, mas continuarão com fome e nunca serão satisfeitos. Por quê? Porque a satisfação, a completude só existe em Deus. Somente Deus nos satisfaz. Somente Deus supre as nossas necessidades. E sabe qual é o antídoto para o seu eu? Qual é o antídoto contra o seu egoísmo, contra a sua autossuficiência? Amar a Deus e amar ao próximo. O Senhor, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso na sua palavra, que ele nos ensina. Quando ele nos entrega
a nós mesmos é a ira do Senhor. Quando nós estamos entregues às nossas paixões, aos nossos desejos, e que a gente não enxerga nada, porque a gente não consegue ver a necessidade do nosso próximo, a necessidade da nossa família, ou a satisfação em Deus, nós estamos sob a ira de Deus. Irmãos, isso é tão profundo, é tão impactante, porque a gente precisa olhar para dentro de nós, para nós mesmos. Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso dia a dia? As 24 horas do nosso dia, elas estão sendo usadas somente para a satisfação do nosso eu? Para o nosso conforto, para o nosso desejo? Ou será que a gente está conseguindo olhar o próximo? Então, quando Deus fala aqui sobre o cuidado da viúva, o cuidado do órfão, ele está dizendo assim, ó, pare de olhar para o seu umbigo e olhe à sua volta. Olhe para o próximo, olhe para os que estão à sua volta. Será que você está nessa terra, o seu propósito somente é para você mesmo? Para a sua satisfação ou para a satisfação de outras coisas, né? Para aqueles que estão à sua volta. Por isso que cada um vai comer a carne do seu próprio irmão. Significa o quê? Exploração mútua sem sentido. Irmãos, gente, quando nós não temos os princípios bíblicos, quando nós não estamos em Deus, a gente pode observar, né, a selva de pedra que é aí afora. Quem trabalha fora, quem trabalha nas empresas, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma experiência para contar nesse sentido. Não existe escrúpulo para você subir de cargo, para você adquirir uma função, para você ganhar mais. As pessoas fazem de tudo. Sede de poder e de dinheiro, você mata. Quando você não tem princípios bíblicos que norteiam isso, você vai entrar nessa cilada. Porque você vai olhar somente a satisfação do seu desejo. Se o peixe está na sua, né, se a sardinha está na sua brasa, o resto não importa. Quem dá, quem norteia os princípios é Deus. Ô, Valéria, sobre a ira de Deus, Paulo trata isso em Romanos, capítulo 1, quando ele trata da imoralidade sexual e do homossexualismo, ele fala que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. E aí, lógico que ele está tratando um outro assunto, mas é sobre isso também. A ira de Deus é que Deus abandonou os homens e entregou eles aos seus próprios caminhos. Exatamente. É coisa pior do que você ser entregue a você mesmo, gente. Aquele livro, Triângulo do Reino, ele fala sobre o mal de você estar entregue ao seu próprio eu. Porque o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar muito bem isso em Romanos, quando ele fala sobre a inclinação da carne. Né? Uma vez que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E esse homem, né, pecador, ele está sujeito à inclinação da sua carne, e a inclinação da carne é morte. Quando nós voltamos os nossos olhares a Deus, por isso que nós precisamos da graça e da ação do Espírito Santo, o Senhor nos livra de nós mesmos. Ô, Paulo e Valéria, Oi. você fez essa ligação agora com o apóstolo Paulo, a gente também pode fazer esse paralelo com Cristo na cruz, gritando, por que me desamparastes, uma vez que ele estava com todos os nossos pecados sobre ele? Sim, porque naquele momento, a ira de Deus estava, né, como cumprimento E é de... essa ira que você está falando hoje, não é isso? Isso, exatamente. Se não poupou o seu próprio filho, né? Isso, exatamente. Né? A ira de Deus nos afasta de Deus. Por isso que nós fomos reconciliados em Cristo. Por meio do sacrifício de Jesus, ele nos reconciliou com Deus, porque nós estávamos afastados. Irmãos, Romanos capítulo 2, versos 7, 8 e 9. A saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e uma honra e incorrupção,
mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Eu acho que é contexto, né? Perfeito, perfeito. Olha só como que o autor aqui, ele descreve, quando ele fala sobre, no versículo 17, o hipócrita, né? O que é o hipócrita? É apostasia que leva à aversão divina. Gente, hipocrisia é você ser conhecedor, mas não praticar aquilo que você conhece, ou que você ensina. Isso é hipocrisia. E a hipocrisia traz como consequência a aversão de Deus. É isso que ele quer dizer, né? Quando fala que eles falam loucuras, que é a insensibilidade às leis morais e espirituais, consequência, né? A consequência da profanação causada pela desobediência. O que é profanar? É você... Profanação é você tratar o que é santo como comum. Isso é profanar. Aquilo que é santo, aquilo que é separado, você trata aquilo como comum. Nadab e Abiú foram consumidos pelo Senhor. A ira foi tamanha que Deus enviou fogo e consumiu eles, um fogo consumidor, porque eles trataram o santo de forma profana. Eles levaram fogo estranho ao Senhor. Eles não cumpriram com os rituais que eles deveriam cumprir. Isso é profanação. É isso que Israel estava fazendo aqui. Versículo 21. Aqui, né, só para complementar aqui, devorar, né? Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. O autor vai dizer aqui, ó, devorar meu irmão ou irmã equivale a devorar a mim mesmo. Com a câmera aberta, eu nem percebi. É uma exploração mútua sem sentido, que de fato estava corroendo o que seria a própria força em termos de privação. Então, ele vai dizer, ele vai complementar assim, ó. Era a mesma coisa na época que é hoje. No corpo de Cristo, pertencemos uns aos outros e dependemos uns dos outros. Devorar meu irmão ou irmã equivale a devorar a mim mesmo. Porque se eu sou um corpo só em Cristo e no Senhor, se eu tenho um olhar diferente disso, eu estou devorando a mim mesmo. Porque nós somos uma unidade em Cristo. Versículo 21. Irmãos, que oração, que eu estou sem relógio. 9:10. 9:10. Vamos ver se a gente consegue terminar o 10 aqui, pelo menos. Versículo 21. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e junto eles se voltarão contra Judá. Quer dizer, eles estavam tão destruídos, né, mutuamente, em escala nacional, que eles estavam lutando irmãos contra irmãos, né? Porque a gente vai ver que lá no caso de Acás, eles vão falar que os próprios efraimitas se voltaram contra Judá, a ponto deles levarem cativos. O profeta foi que mandou devolver, falando assim, vocês estão levando cativo os seus próprios irmãos, né? A sequência lá de 2 Crônicas 28. Aí, olha só, né? Término da estrofe. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou e a mão de Deus continua erguida. As consequências continuam. Aí vamos lá, olha só agora, né? A perversidade moral. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores. Era tão flagrante o desgoverno, né, no Reino do Norte, em Israel, e também, por consequência, Jerusalém, que até aqueles que faziam leis estavam fazendo de forma injusta, né? As leis injustas aqui significam leis prejudiciais. Estavam escrevendo decretos opressores aqui, decretos perversos, iníquos. Qual era a finalidade dessas leis,
desse desgoverno. O que eles queriam? Somente privar os pobres dos seus direitos. Aqui era uma recusa declarada e deliberadamente, a recusa da justiça de Deus. Não, olha, privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. O que significa isso daqui? Eles faziam, né, as leis de forma a manipular a lei com a única finalidade de ganhar de recursos próprios, ganharem recursos próprios. Aí, versículo 3, né? Começa a apertar, né? Olha só. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Aqui o lugar distante, ele está fazendo referência à Assíria. O que vai fazer o governo? O que vai fazer o povo? O que vai fazer o religioso nesse dia de castigo? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Acás tinha procurado o rei da Síria, tinha buscado aliança sem ser com Deus. Mas e agora? Será que essa aliança ela foi válida? Né? A quem eles vão correr? Onde eles deixarão todas as suas riquezas? Então, aqui está dizendo o quê? Deus estava dizendo que a consequência era o quê? O desamparo. Né? Vocês, onde deixarão todas as suas riquezas? Assim, que riquezas que ele está falando? Ele já denunciou tudo aqui atrás, né? Olha, a presunção, o orgulho, a autoridade. Eles se sentiam donos do poder a ponto de fazerem decretos prejudiciais, a ponto de perverter a lei, de achar um jeitinho aqui de oprimir, de privar o pobre da justiça, de oprimir mais ainda a viúva, né, de roubar do órfão. E agora, o que eles vão fazer quando a destruição vier? Aqui é uma afirmação. Ó, o que farão vocês no dia do castigo? Esse castigo, ele vai vir. Esse castigo, ele é um desastre iminente. Vocês serão levados cativos. Como aconteceu com a Síria, também vai acontecer com Jerusalém. E vocês vão buscar justiça em quem? Onde vocês vão deixar, né? Será que o poder nesse momento ele vai valer? Será que o orgulho vai valer? A autoridade? Deus mesmo responde. Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. É tão bom quando a gente faz um estudo desse, que a gente vai analisando versículo por versículo, porque a gente consegue ver as entrelinhas aqui, aquilo que passa despercebido aos nossos olhos. O Senhor aqui está falando de um julgamento, de uma consequência, que ela vai tanto para o individual, quanto para o plural. Quando ele fala assim, olha, nada poderão fazer a não ser encolher-se. Ele está falando de um individual. Encolher-se. Entre quem? Os prisioneiros. Ou cair entre os mortos. A consequência e o destino que o profeta estava dizendo que iria acontecer aqui com o Reino do Norte. Só que aí, olha só aqui já o contraste, né? Então, até aqui, ele estava dizendo da consequência do julgamento. Apesar disso tudo, a ira não se desvia, a mão continua erguida. Porém, o tema principal desse bloco aqui, que vai de capítulo 9, versículo 8, até o capítulo 10, versículo 4, e depois agora que ele entra num outro tema, é demonstrar a soberania de Deus. Soberania de Deus, tanto no julgamento, quanto na esperança. Porque até o julgamento de Deus e até a ira de Deus, que ela é justa justiça, né? Parece uma redundância. A justa justiça de Deus,
até no seu julgamento, também há soberania. Por quê? Porque agora o próximo bloco, ele vai dizer assim, sim, aquele julgamento que está vindo de longe, que está vindo do lugar distante, que é a Assíria, eu estou usando ela como vara e como julgamento. Porém, há um limite nesse julgamento e nessa vara. Versículo 5. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. O que Deus está dizendo aqui? Ele está usando a Assíria como julgamento. Por quê? Porque a vara da ira de Deus está nas mãos da Assíria. Mas quem entregou a vara na mão da Assíria? Deus. Soberania de Deus. Vamos continuar. Versículo 6. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece. Quem é a nação ímpia aqui, o povo que estava enfurecendo Deus? Quem? Israel? Israel. Vamos entender. Eu os envio. Quem que ele está enviando? A Assíria. Contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece. Ele já mostrou tudo aqui porque que Deus está virado e enfurecido. Mas ele dá um limite. Olha só o que a Assíria vai fazer. Para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens. Para pisoteá-lo como a lama das ruas. Então, ele estabelece um limite aqui de atuação da Assíria. Aqui ele está dizendo que a ação, a soberania de Deus, ela é absoluta. Absoluta. E que o julgamento de Deus aqui, ele tem um propósito e um limite. Vamos relembrar agora as cartas do apóstolo Paulo, né? O Senhor não permite nenhuma prova que seja maior do que a nossa capacidade. Então, aqui, o julgamento do Senhor, né? Os temas de Isaías, né? Julgamento e esperança, julgamento e esperança. Há um limite aqui, nesse julgamento. Mas olha só o que a Síria, o rei da Síria aqui, que no caso aqui, esses versículos agora já estão remetendo a uma ação futura que vai acontecer com Jerusalém, que é na época do rei Ezequias, a atuação que Senaqueribe quis fazer. Depois vocês leem lá, que é os capítulos 36 e 37 de Isaías. Olha só o que Senaqueribe estava pensando. Deus está denunciando, né? Deus está falando, versículo 7. Mas não é o que eles pretendem. Não é o que ele tem planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Esse era o propósito do rei da Síria. Eles não queriam lá invadir Jerusalém e limitar essa invasão. Eles queriam era destruir tudo, acabar com a nação, dar fim a muitas nações. Porque eles dizem no seu coração, olha o que eles estão pensando aqui, os reis da Assíria, os comandantes. Por que eu vou destruir muitas nações? Ora, os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso eu já não fiz isso com a cidade de Calno, eu já fiz o mesmo com Carquemes, já fiz o mesmo com Amate, Arpade. Quem é o próximo? Samaria, como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas do que as de Jerusalém e de Samaria. Eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Então, se eu fiz com Samaria, eu também vou fazer com Jerusalém. Porque se eu fiz isso com nações, né, que, na visão da Assíria, muito mais poderosas do que Jerusalém e Samaria, por que eu não vou fazer? Então, os versículos 7, né, 7 é Deus denunciando, os versículos 8 até versículo 11 são as afirmações assírias, o que os reis assírios estão pensando. Mas olha só o versículo 12. Quando o Senhor terminar toda a sua obra,
contra o Monte Sião e contra Jerusalém, então, assim como aconteceu com Samaria, vai acontecer com Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Gente, a mesma denúncia que Deus está fazendo aqui para esse rei da Síria, né, dessa soberba, Deus já não tinha denunciado Israel, os seus reis e os seus governantes? Vocês percebem que o tema continua o mesmo? Deus julgou o Reino do Norte, julga Jerusalém pela soberba, pela autossuficiência, por colocar no seu braço a sua confiança. E a mesma coisa aqui está acontecendo. A Assíria se ensoberbeceu, porque ela formou um grande império, porque ela conseguiu conquistar todas essas cidades aqui, ela também achou que iria fazer a mesma coisa com Jerusalém. A queda da Assíria, ela acontece justamente na história do rei Ezequias, quando eles tentam invadir Jerusalém. Ali, se vocês continuarem a ler essa história, ali foi o limite da Assíria. Deus permitiu que a Assíria chegasse até a tentativa de invasão a Jerusalém, que foi as cartas que o rei Ezequias apresentou a Deus, né? Que Isaías vai e fala para ele que não era para ele temer o rei da Síria, porque Deus é que ia guerrear. O limite do império da Assíria foi ali. Só que, o que aconteceu ali? Mesmo com essa ação providencial de Deus, Jerusalém não se voltou a Deus e continuou no seu pecado, e por isso Deus enviou uma outra vara, né? Um outro chicote, que foi a Babilônia, que a gente vai entrar depois dos capítulos 13 e 14. Vamos continuar. Ele estava dizendo aqui no versículo 13, pois ele diz, com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes, como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações, como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Olha a soberba do coração dos reis da Assíria. Aí a pancada de Deus agora, né? O chicote de Deus. Aí Deus pergunta, né? Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, por causa dessa soberba, por causa de tudo isso que estava no coração da Assíria, Deus questiona ele, mas ué, quem é que está te usando? Quem é que está te manejando? Eu permiti que você invadisse. Eu usei com um propósito. Porém, ele se levantou na sua vanglória, na sua soberba, na sua autossuficiência. E Deus coloca ele no lugar. Por isso, soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. Gente, eu parei aqui, né? Parei aqui. Eu fiquei pensando nisso. Um exército, a preparação de um exército. Eu fiquei pensando sobre isso. Quanto investimento. Hoje até é diferente, porque não é tanta a força do guerreiro, né? Mas você tem material bélico, você tem bombas, você tem um tanque, você tem um avião, mas ainda assim, ainda esse maquinário, ele precisa de alguém para manusear. E aí, o que é esse exército sem o soldado?
Aqui ele está dizendo assim, ó, eu vou colocar uma enfermidade devastadora sobre o seu forte guerreiro. O que é o forte guerreiro diante de uma ação soberana de Deus? Porque você pode ser o que for, você pode ser o Silvio Santos, o Príncipe Charles, você pode ser o homem mais rico da face da terra, você pode ser o bilionário. Mas se o Senhor colocar uma enfermidade sobre você, e se ele colocar um julgamento sobre você, quem é você diante da ação soberana de Deus? O que nós somos? O que é o homem diante de Deus? Nós somos feituras de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o homem foi criado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso que nós precisamos confiar em Deus, não no nosso braço. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa riqueza, não é a casa onde nós moramos, mas é Deus e a sua graça. É Deus e a sua misericórdia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que é o forte guerreiro diante de uma ação de Deus? Esse versículo aqui, ele vai remeter a Isaías 37 e 36, porque lá vai dizer que um único anjo do Senhor, no arraial dos assírios, matou 185 mil soldados. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 17, a luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. No único dia, ela queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. Numa única ação de Deus, gente. 185 mil assírios. Numa única ação de Deus, um único anjo de Deus. Versículo 18. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como define um enfermo. Ele está falando da Assíria, né? Árvores, floresta, que como homens, né? Olha, a multidão do seu império, esse exército tão poderoso, vai definhar como um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Né, a definhação do Império Assírio. Naquele dia, agora aquele já muda o assunto, de novo, outro bloco, naquele dia, agora aquele vai começar a falar sobre o remanescente, né? Ele está falando aqui da ação dele, né? Ele usou a Assíria como vara aqui de julgamento, né? O bastão da minha ira. Ele está julgando a Assíria pela sua soberba, agora ele volta-se para o remanescente, né, de Israel. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Olha o coração dolorido de Deus, o coração traído de Deus, né? A gente está usando aqui uma expressão para que o homem entenda. O zelo do Senhor, que ele estava sendo consumido de ciúmes, porque Israel, ao invés de se voltar para o Senhor, volta-se para a sua autossuficiência, para o seu egoísmo, faz aliança com outros povos, esquece de Deus, despreza, mas ainda assim, né? Aqui ele introduz o assunto aqui para ele finalizar em 11, né? Quando ele fala sobre o broto e o ramo de Jessé. Mas ele vai permitir que um remanescente fique. Esse remanescente não vai mais confiar em outras coisas, mas vai confiar no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, ele está fazendo aqui alusão ao seu segundo filho, Seá-Jesube.
Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Olha só, né? A justiça de Deus, né? A punição, né? O julgamento, aquele já foi decretado, mas ela vai vir transbordante de justiça, transbordante da misericórdia de Deus, porque um remanescente vai permanecer. O soberano, Senhor dos exércitos, aqui, quando ele fala soberano e Senhor dos exércitos, ele está fazendo contraste aqui com esses reis que acham que podem fazer tudo, que são autossuficientes, que são egoístas, porque, na verdade, aqui, soberano é o Senhor dos exércitos. Soberano é o Santo de Israel. Ele, sim, sabe guerrear. Ele, sim, mandou só um anjo lá no arraial dos assírios, matou 185. Ele é o Senhor dos exércitos. Senhor aqui com letra maiúscula. Não sei se na versão de vocês aí está com letra maiúscula, mas todas as vezes, né, a NVI, ela usa desse artifício aqui para a gente entender. Quando o Senhor está em letra maiúscula, é o nome inominável de Deus. É o tetragrama, GHVH, é o nome de Deus, né? Então, o Senhor dos exércitos, o eu sou lá de Moisés, o eu sou que o apóstolo, que o João vai trabalhar nas suas cartas, né? O Senhor dos exércitos executará a destruição decretada contra todo o país. Então, aqui já estava determinada que o reino do norte seria eliminado, né? Aí ele volta-se para Sião. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, diz: povo meu, que vive em Sião. Aí é a passagem do rei Ezequias. Não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará, e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Então, aqui, quando ele fala os flagelará com um chicote, ele está fazendo referência aqui ao que aconteceu com Senaqueribe. Senaqueribe não foi morto na batalha, né? Mas o próprio filho, né? O próprio filho dele o matou, né? O filho de Senaqueribe, que foi o chicote, né, de Deus contra os assírios. E aí ele também está fazendo referência aqui ao Êxodo, né? A rocha de Horebe, ele erguerá o cajado contra o mar, né? Então, está dizendo que o Senhor dos exércitos ia dar a libertação e o livramento, assim como ele tinha feito no Êxodo. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. O que ele quer dizer aqui? Que ele ia dar fim ao senhorio da Assíria, o jugo seria quebrado. E esse finalzinho aqui do versículo, porque vocês estarão muito gordos, né? Aqui no caso da NVI, o autor vai dizer que, pelo contexto, o que ele quer dizer aqui, ele estava fazendo a referência à gordura como unção, né? Porque aqui no caso de Jerusalém, era a unção de Deus, o cuidado de Deus, o do remanescente que estaria sendo guardado, né? Aqui ele está fazendo referência à unção de Deus sobre o remanescente, pela soberania de Deus. Do versículo 28 até o versículo 28, tanto do 28 até o 34, aqui é como se o profeta aqui estivesse dizendo, mostrando como que era o avanço desse exército da Assíria
para chegar em Jerusalém. Então, ele começa a descrever as cidades que eles iam passar. Ó, eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Miquimás, atravessam o vale e dizem, passaremos a noite acampados em Gebá. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escutem, ó Laís, pobre Anatote. Ó, no versículo 30, Anatote estava a 8 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Aí ele continua. Madmena está em fuga, o povo de Gebi esconde-se. Hoje eles vão parar em Nob, sacudirão um punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Por que Nob? Porque Nob aqui já estava a 1,5 quilômetro de Jerusalém. Então, é esse exército assírio que está avançando contra Jerusalém. Versículo 33. Mas vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas. Então, esse exército vai ser destruído. As altas serão lançadas por terra. Aqui ele está chamando a atenção, de novo, a soberba da Assíria. Árvores altivas, as altas, grandes, né? Altas em sua soberba, altas em sua arrogância, elas serão cortadas e lançadas por terra. Com um machado, ele ceifará a floresta. Agora sim, aqui o machado de Deus. Está fazendo referência ao versículo 15. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Agora sim, quem é que está manejando esse machado aqui? Agora é Deus. É Deus que está manejando, é Ele que vai destruir esse exército da Síria. E o que de fato acontece, se vocês lerem lá, né, os capítulos 33 a 37 de Isaías. Amém? No finalzinho aqui, eu fui mais rápido, porque ele está falando mais aqui, né, daquilo que ele já tinha trabalhado, né, que a gente trabalhou bastante aqui nos versículos anteriores. Aí, na próxima aula, a gente entra, sim, agora no capítulo 11. E olha só como um capítulo vai ligando o outro, né? Assim como o capítulo 8 termina em trevas, começa a 9 na luz, aqui o capítulo 10 termina com árvores sendo cortadas. Olha como que é interessante, gente. E essas coisas vão passando despercebidas, né? O capítulo 10 aqui, né? Termina com o exército sendo dizimado, as árvores cortadas, e o versículo 11 começa o quê? Falando sobre o quê? Broto e renovo. Contraste com o capítulo anterior. Então, é uma sequência, né? Amém? Gente, coração, 9h40, desculpa. Falo demais, né? Engreno aqui a quinta marcha e não paro, e vocês não me param, não perguntam, e o negócio vai. Desculpa. Jesus. Aula maravilhosa, professora. Tem que desculpar, não. Amém, Val, obrigada. Perdoe. Mas, ó, gente, tudo que eu falei é resumo de 20 páginas. Eu vou tentando, né? Valéria, não consigo não falar. esquenta com o horário, filha. A gente sabe que você se prepara aí, o conteúdo é grande, mas a gente não pode parar, ué. Você engatou a quinta, a gente vai ser atropelado se parar, ué. Ai, gente, mas para, gente. Eu fico preocupada, porque eu falo demais, vocês não perguntam. Não sei se vocês estão entendendo, eu não sei se isso é bom, se é ruim. Jesus. Mas eu vou refazer o cronograma, né? Porque eu até no começo eu falei aqui, né? Que o cronograma estava para a gente terminar em novembro, mas eu já atropelei aqui 3 aulas praticamente, né? Então, eu vou refazer no cronograma, mas eu acho importante a gente não passar assim tão rápido por esses capítulos que são tão importantes, né? Que trazem ensinamentos tão preciosos para nós, né? Eu vou parar a gravação, tá bom? Para a gente orar e finalizar.